Boa noite, rapaziada. Bom dia, boa tarde. Eu não sei qual é a hora que vocês vão ver esse vídeo, vai assistir. Nós vamos brincar aqui. Eu e a turminha da bagunça aqui, ó. Hoje, o chocolate. A gente se divertir aqui. Brincar e se divertir. Por exemplo, a pergunta daquele dia foi... Foi pergunta e resposta sobre a Bíblia. Pergunta e resposta sobre a Bíblia. Tá aqui o chocolate aqui, ó, por exemplo. Vai sair a pergunta aí. 20 perguntinhas, né? 40. 40, né? É, por exemplo. Não, 23. É 40. Parece que é 20. É 40. É 20 ou é 40? É 40. Vai aqui sair na TV aí. A gente vai brincar aqui. Pois é. Por exemplo, saiu a pergunta. Aí eu sei, aí eu corro, eu levanto e pego a garrafa para responder. Quem pegar a garrafa que vai responder. Entendeu, pessoal? E pode vai ficar aqui atrás? Vamos pegar ali. É, vamos ver, como vai pegar? Fala assim, cada um fala, se for para nós tem 3 falas, não, por exemplo, Se não, não, assim, eu já entendi já a pergunta. Quem sabe? Calma, entendi. Paulo tá fora agora da brincadeira. Quem pegar a garrafa e errar, sai, entra que tá fora. Acerta onde tá Paulinho. É melhor. Vai. Valendo, pessoal? Assim, entenderam a pergunta? Eu posso botar o vídeo. Não, assim tá bom. Assim tá Bom, pessoal, então deixa o like, se inscreva no canal e curta nosso curte aí vídeo, nosso canal, que ajuda nós aí. nós somos novos aqui na plataforma, né? É pouco tempo, mas vamos lá, vamos junto. Entendeu a brincadeira? Entendendo. Quem vai com o controle? Eu fico. Vai. Eu fico amigo, vai. Quem souber, levanta e dá estreia para não tá fora. Valendo. Catedral de Notre Dame, em Londres, Moscou. Peraí, volta. Agora. Aí não. Sejam bem-vindos ao canal O Incrível Zé. Eu sou sua narradora virtual. Aí tá bom, aí tá bom. Tá bom. Links encontram-se na descrição. Vamos lá. Boa diversão a todos. Pergunta 1. Onde está localizada a Catedral de Notre Dame? Em Londres? Moscou? Berlim? Eu sei. Londres. Eu acho que acertasse. Eu achava. Ou Paris? Paris. Não, é Londres mesmo. Paris. Resposta. Paris. Errou, pessoal. Essa é uma das mais cidade antigas favorita. catedrais francesas em estilo gótico. Ela é dedicada à Virgem Maria. Pausa. Pergunta 2. Qual dessas armas não é utilizada na esgrima? Sabre, florete, espada ou adaga? Eu sei. Adaga. Deixa eu olhar. Eu acho que é adaga. Resposta. Adaga! Acertei! A esgrima pode ser disputada com sabre, espada ou florete. Com adaga não. Dá pausa aí, pai. Pra querer qual? Ele vai escolher o chocolate. Esse daqui. Pode ser tu. Vamos à terceira Então, meu resposta, pessoal. Vamos lá. Pergunta 3. Contra qual time Pelé marcou seu milésimo gol? Foi contra o Coritiba? O Vasco da Gama? O Bragantino? Ou o Palmeiras? Isso eu sei não. Esse é o pessoal. Palmeiras? Vamos ver. Resposta. Vasco da Gama. Levanta. O milésimo gol de Pelé aconteceu no Maracanã, em 1969. Já rola aí agora. Bora. Vamos para a quarta. Pergunta 4. Em qual país se passa a série La Casa de Papel? México? Argentina? Espanha? Ou Colômbia? Espanha. Então pega a garrafa! Resposta. Espanha. Pegou e segurou. Ela te segurar. Esta é uma das séries espanholas mais famosas no Pegou mundo. e segurou, ficou com medo. Aí tem... Não. Pergunta 5. Onde ocorreu o acidente com o time da Chapecoense? Foi na Bolívia? Equador? Colômbia? Ou Venezuela? Holanda. Colômbia, tem certeza? Resposta.
Colômbia. Eu fiz, O acidente que vitimou jogadores e funcionários da Chape aconteceu na Colômbia em 2016. Eu. Caralho. Eu também. Pergunta 6. Qual produto é utilizado para preparar o tofu? Lentilha, É tofu, né? grão de Queijo bico, não. soja ou arroz? Soja. Arroz? Soja. Resposta: soja. Doeu falar. O tofu é um alimento produzido a partir da Tá sabendo soja. o olho, Tem uma é. textura firme parecida com a do queijo. É, né? Igualzinho, pô. Eu tinha errado, pô. Pergunta 7. Sério. Onde localiza-se Petra, uma das 7 maravilhas do mundo? No Egito? Na Jordânia? No Paquistão? Ou no Líbano? No Egito. Ele pegou, mano. Tu Vai pega. lá, Gastão. No Egito. Resposta: Jordânia. Olha, eu gosto da cadeirinha. Pega, rapaz. Petra é uma das cidades mais famosas da Jordânia, devido à sua história, arqueologia e arquitetura. Não. Igual tanto da cadeirinha, filho. Isso aí. Pergunta 8. Ô, tio. Traduzindo do inglês, o que significa Windows? Janelas, portas, Poxa. paredes Sorri em inglês. ou banheiros? E aí, Lu? Branco. E aí, Lu? Parede. Tem certeza? Bora. Resposta: janelas. Nem, pô. Muito conhecida por causa dos sistemas operacionais, a palavra Windows significa janelas. Meu Deus, eu falei pra... Vai até ouvir, vai até ouvir. Pergunta 9. Qual palavra tem o mesmo significado que árduo? As opções são comum, favorável, fácil e cansativo. Cansativo. Ele não pegou. Cansativo. Eu acho que é. Pega e puxa aí. Resposta: cansativo. Escolha no teu. O chão é no... Pergunta 10. Qual tipo de triângulo tem todos os lados iguais? Escaleno, isósceles, equilátero ou acutângulo? Equilátero. Certeza. Resposta: equilátero. O triângulo equilátero é um tipo de triângulo que possui os três. Essa eu chutei. O Revitalift Serum de L'Oréal Paris. Minha pele muito mais jovem. Mais hidratada, Passa, mais pai. luminosa, Base, isso aí, aqui agachado. Vamos embora, vamos embora. Hidratação pra comprar agora. Tá bom, vamos embora. Ofertas com até 60% off. Compre no app. Já tô com 3. Ou a teoria da gravitação universal? Gravando pra mim. Galileu Galilei? Copérnico? Isaac Newton? Ou Charles Darwin? Jack Newton. Eu ri hoje, viu? Jack Newton, eu acho. Resposta: Isaac Newton. A lei da gravitação universal estabelece que, se dois corpos possuem massa, eles sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas. Errou. Pergunta 12. Onde está localizada a glândula pineal? No cérebro? Na garganta? No estômago? Ou no esôfago? É, no estômago. Só pra trás mais. É estômago, sei lá. É estômago mesmo. Resposta: cérebro. Isso aí, A glândula pineal é uma pequena glândula responsável pela produção da melatonina, que está relacionada com a promoção do sono. Vamos brigar. Pergunta 13. A cotonicultura é o cultivo de soja, mamona, algodão ou milho? Eu dividi ele, eu vi. Fácil. Meu Deus, pai, tá fácil, soja. pai. Algodão. Resposta: algodão. Valeu. Traduzindo do francês e do inglês, cotton significa algodão. Sei lá. Então deixa dele mesmo, não sei se tá mais não. Ai, meu Deus. Pergunta 14. Qual região brasileira tem exatamente 7 estados? As alternativas são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. Sul. Não acertou não. Sul. Norte. Errou. Resposta: Norte. Os 7 estados da região Norte são
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Tá com a mão cheia, olha. Comeu um, né? Pergunta 15. PR é a sigla de qual estado brasileiro? Pedaço de chocolate. Opções: Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná. Pernambuco, pô. Pernambuco é PE, pô. Resposta: Paraná. Pergunta 16. Quantas peças tem um jogo de xadrez? 16, 24, 32 ou 40? 32. Pega a garrafa, Aí, papai, aí, Arthur. Não vale não, Não vale pegar a garrafa. Eu não sabia não, pô. Resposta: 32. Deixa de novo, pô. Em uma partida de xadrez, cada jogador inicia com 16 peças, sendo 32 no total. Não, vamos embora. Foi bom essa. Pergunta 17. Portenho é quem nasce em qual cidade? Porto Alegre, Buenos Aires, Porto Velho ou Santiago? Porto Alegre. Portenho, né? Buenos Aires. Resposta: Buenos Aires. Vai lá, Arthur. O adjetivo utilizado para quem nasce em Buenos Aires é portenho. Agora eu peguei um, pô. Pergunta 18. As oitavas de finais de um torneio são disputadas por 4 times, 8 times, 16 times 4 times. ou 32 times? Você acertou, ué. É 4 times. Pode mesmo. É 16. Resposta: 16. 4 times, pô. As oitavas de finais de um torneio irão gerar 8 classificados entre os 16 participantes. Valeu, tá aí, você tá bem. Eu tô atrás. Vê quando você botou. Fazer um pegar nenhum, não. Pergunta 19. É um rio que pertence apenas ao Brasil. As opções são Pode Rio não, Paraná, tem que pegar. Rio Amazonas, Eu Rio Araguaia, vou botar até a pergunta Rio agora. Negro. Não, peraí. Tem que esperar pra sair, pô. Antes de você sair, pra pegar. Mas pode, não pegou na hora Não, também, pô. pô. Pega lá, Lu. Pega ali. Pega ali. Vou botar um pouquinho. Espera pra sair, pô, de Mas novo. pode, não pegou naquela hora. Não pegou naquela hora ou não, Mas Miriam? quando Ficou sair, com ficou com você é a ele na mão pergunta, assim, né? Não, né, pô? Você é a pergunta que eu tenho que pegar, mano. Antes da pergunta. Rio Paraná, Rio Amazonas, Rio Araguaia, Rio Negro. Rio Amazonas. É, Amazonas. Eu nem entendi a pergunta. É Rio Negro. Amazonas. Resposta: Rio Araguaia. Sai. O Rio Araguaia é um dos rios mais longos do Brasil. Nasce na Serra Caiapó, no Parque Nacional das Emas, no sul de Deixa eu Goiás, e terminar corre para o a norte, pergunta, até Maria. desaguar antes no não, Rio mas Tocantins. Eu tenho que saber qual sei. Cada um. Vai. Pergunta 20. Onde nasceu o poeta Braulio Bessa? Eita, isso aí Em eu sei, Pernambuco? Alagoas? Sergipe? Ou no Ceará? Pernambuco. ó. Ah, Paulinho. Porra, você é o Ceará, pô. É do Ceará, pô. Ele já fala, né? Resposta: Lu. Ceará. Ele Braulio fala Bessa até no nasceu em show Alto dele. Santo, no estado do Ceará. Bora outra. Pergunta 21. Não é um país europeu. Eslovênia, Lituânia, Não, pô. Chipre ou Jordânia? Calma, Lu, pega. Ela, sei lá, ela vem. Não, isso aí. É Londônia. Acertou. Resposta: Jordânia. A Jordânia localiza-se no Oriente Médio, no continente asiático. Eslovênia. Pergunta 22. Não é uma raça canina. Opções: 1. Persa. 2. Terra Nova. 3. Maltês. 4. São Bernardo. Confia. Vai, Léo. São Bernardo. Eita, era Nova Terra. Essa? Resposta: Persa. Que é isso? Eu não sei. Persa é uma espécie de gato. Ai, qual foi que tem a figura do cachorro? É. Pergunta 23. Quem é conhecido como poeta dos escravos? Ei, deixa eu ver. Castro Alves, Jorge Amado, Olavo Bilac ou Machado de Assis? Machado de Assis. Errou. É tão fácil.
Resposta: Castro Alves. Esse Aí, aí, você só galera. comeu um, pô. Ela não, Tá tá tão lá. gostoso. Vai, pai, passa. Passa, pai. Experimente o novo Gillette Cor. Galera aí, estão gostando aí? Deixa o like. se Castro Alves inscreva no recebe esse canal. nome por ter sido um dos Pra poetas ficar mais engajados na louco. luta contra a escravidão. Mais legal. Vou tirar aqui, né? Pergunta 24. A qual país pertence a bandeira abaixo? Bélgica, Suécia, Noruega ou Países Baixos? Pode saber. Pode acertar aí. Eu não sei. Diga pra mim. O primeiro de lá, Bélgica. Bel. Também acho que sim. Bebê. Resposta: Suécia. É Léo. A Suécia é um país europeu que conta com milhares de ilhas costeiras e lagos interiores, além de vastas florestas boreais e montanhas glaciais. Não, ainda não, Zé. Não, comi já. Comi não. Comi só um, pô. Pergunta 25. Quem é o autor da obra A Noite Estrelada? Opções: Van Gogh, Pablo Picasso, Eu sei. Salvador Dalí, Michelangelo. Van Gogh. Eu acho que é papo de capaço. Ele é Van Gogh. Essa é uma coisa que eu Acho sei, que é o que tá Pablo. saindo. É Van Gogh. Eu não tô falando. Resposta: que é Van Gogh. Vincent Van Gogh. É Van Gogh. Van Gogh foi um importante pintor holandês e um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Ei, pai, me deu um aí, Dá pai. um pra mim, não comi nem Ela já deu um a mim, uma mãe. Pergunta 26. Qual é o maior oceano do planeta Terra? Opções: 1. Atlântico, 2. Pacífico, 3. Índico, 4. Glacial. Pacífico. Eu acho que é o Atlântico. Eu acho que é o Pacífico também. Glacial. É Pacífico, né? Porra, bicho, foi aí. Resposta: Pacífico. Ai, acertou, mira. O maior oceano do mundo é o Pacífico, uma imensa massa de água que ocupa nada mais nada menos que a terceira parte da Terra. Só ganhei um. Não, velho. Não teve nenhuma. Também não senta, Léo, rapaz. Pergunta 27. Em uma cleptocracia, o governo age de forma democrática, ditadora, corrupta ou honesta? Honesta. Acho que é Honesta? ditadura. É porque ele já falou. Eu também pensei. Resposta: corrupta. Agora. A palavra cleptocracia significa estado governado por ladrões. Vou ganhar um agora, tá com a bexiga, não? Vou deixar mais pra Tá trás mesmo. quietinha, mas tá dormindo ela. Pergunta 28. Uma milha equivale aproximadamente a: opções: 1,6 km, 2 km, Motor é? 2,4 km, 2,8 km. 2.000 quilômetros. Letra 1, a de cima. Uma milha. 1,6 quilômetros. 1,60. Acertou. Resposta: 1,6 km. Edu, papai. Milha é uma unidade de distância terrestre usada nos países de língua inglesa. Equivale a 1.609 metros. Que doido, hein? Não sabia aí. Pergunta 29. Qual tipo de animal é um albatroz? Opções: mamífero, ave, peixe, crustáceo. Crustáceo. Peixe. Eu acho que é crustáceo. Peixe. Ave. Resposta: ave. É? Os albatrozes são aves marinhas de grande porte. São extremamente adaptadas à vida em alto mar, sendo encontradas em terra somente na época de reprodução. Eita, daí lá o boné. Pergunta 30. Qual canal de TV exibe o programa Roda Viva? Opções: Record TV, TV Futura, TV Cultura, Rede TV. Ele tem que esperar terminar. Toda guerra tá mostrando aí. Vai não, tem que esperar terminar. Pô. É, Rede TV. Tá com a porra, não. Eu ia dizer Resposta: TV Cultura. TV Cultura. Não, eu esperando dizer Há que era 35 anos no ar, o Roda Viva é um dos mais tradicionais e relevantes programas de entrevista da TV brasileira. Agora Eu que peguei o tem. branco. Pergunta 31. Porto Rico é um território que pertence a qual país? Alternativas: Espanha, México, Estados Unidos, Vai, Luiz, fica lá. Inglaterra. viu? Na tua, viu? Inglaterra. Espanha, pô. Acho que é o Espanha. É o México por causa da. Tô vendo a foto ali, ó. México. Estados Resposta: Estados Unidos.
Porto Rico é uma ilha no Caribe, na América Central. Se tornou território dos Estados Unidos em 1898, depois que os americanos derrotaram a Espanha na Guerra Hispano-Americana. Pergunta 32. Qual país dominou o Nordeste entre 1630 e 1654? Opções: Anda, que Espanha, deixa eu falar. Holanda, França, Inglaterra. Pergunta, pô. Holanda. Aí, vai. Holanda. Tudo nada. É só quando ele pedir a pergunta, a resposta tem que dizer. É mesmo. Essa pergunta era pra pegar. Mais um. Resposta: Holanda. Vai em Pernambuco. As invasões holandesas foram as expedições militares organizadas pelos holandeses para ocupar o Nordeste brasileiro na primeira metade do século XVII. Mas ganha a segunda de Léo, não? Pergunta 33. A Jamaica localiza-se em qual continente? Opções: Mas também não, deixa América, Ó, tu pegou assim África, Antes de também. perguntar. Oceania, Africana. Europa. Africana. Eu acho que é América. É, africana. América. Resposta: América. Ah, tu faz isso agorinha. A Jamaica é formada por ilhas que localizam-se no Caribe, na América Central. É a América, Eu se não, fosse nem eu. creio, mas também não é isso não, viu? Mas porque eu sei. Será que ainda não saía? Pergunta 34. A viúva porcina é uma personagem de qual novela? Alternativas: Isso aí eu A sei. Indomada, Vale Tudo, Eu acho que é, Roque Santeiro, acho que é a Indomada. Selva de Pedra. Sei lá, Eu acho que Você leva a ver aí. é entonada também. Errou. Vale tudo. Vale tudo. Santeiro. Seu tiro é mesmo. Resposta: Roque Santeiro. Tá casando. Só parece que eu Viúva não Porcina assisto. foi uma mas eu personagem falei, interpretada por Regina Duarte na novela Roque Tô Santeiro. longe, Eu tô tô longe. E a tia tá secando é tudo. Pergunta 35. Qual é o livro brasileiro mais lido no mundo? Opções: O Alquimista, Vidas Secas, Dom Casmurro, O Ateneu. O Ateneu. Quero ver. Eu acho que é o Ateneu. Resposta: O Alquimista. Errei. O Alquimista é um livro escrito pelo brasileiro Paulo Coelho. Esse menino não ganhou uma não, né? Tu já ganhou. Você tá aí? Pergunta 36. Qual é a profissão de Sherlock Holmes? Opções: arqueologista, cientista, detetive, policial. Detetive. Ninguém sabe, ninguém quer saber. Resposta: detetive. Passar por aí sim. Sherlock Holmes é um personagem de ficção da literatura britânica. Sherlock é um detetive brilhante, atraído pelos detalhes das cenas de crime e de seus suspeitos. Tá muito perto também. Como é que eu vou pegar? Pergunta 37. Qual é a única capital banhada pelo rio Amazonas? Opções: Ah, não, aí fala opção. Eu nem vi a pergunta aí, pô. Isso aí. Eu vou querer pegar o negócio. Tá muito perto da bolinha. Mas vou pegar. Suspeitos. Aí. Lindo, E aí? Quando Pergunta chegar ali, já tá 37. Qual é a única capital banhada pelo rio Amazonas? Opções: Macapá, capital do já Amapá. sabe essa, pai. Manaus, capital do Amazonas. Belém, capital do Pará. Rio Branco, capital do Acre. Belém. Belém, não. Belém. Eu tô em dúvida ainda, eu acho que eu acho. Eu acho que é a última. Resposta: Macapá, capital do Amapá. Macapá é a única capital de estado banhada pelo rio Amazonas. Manaus é banhada pelo Rio Negro, Belém pelo Rio Guamá e Rio Branco pelo Rio Acre. Pergunta 38. Não é uma espécie de pimenta. Alternativas: dedo de moça, jalapeño, nanica, caiena. Eu acho que é jalapeño. Caiu. Oxê. Eu acho que é caiena, velho. Essa daí eu acho que é jalapeño. Nanica. Resposta: nanica. Nunca vi pimenta nanica do Nanica é uma espécie de banana. Sai aqui que eu É porque tem uma Pergunta 39. No hino nacional, o que significa a palavra lábaro? Opções: labareda, bandeira, céu, nação. Nação. Eita, eu peguei Ele primeiro. pegou, ele pegou. É céu. Nação. Ele errou.
Resposta: bandeira. Lábaro significa bandeira, estandarte ou peça de pano quadrangular, com as cores ou com os símbolos de determinada nação, país ou agremiação. Então, o que é isso aí? Pergunta final. Chão de Giz é uma música de qual cantor? Opções: Zé Geraldo, Fagner, Zé Ramalho, Alceu Valença. Resposta: Zé Ramalho. Chão de Giz é uma música da autoria do cantor e compositor brasileiro Zé Ramalho. Ela descreve o fim de um relacionamento amoroso. Meu outro, pessoal, é muito gostoso. Que delícia. Então, pessoal, esse foi nosso quiz de hoje. Caso queira sugerir um tema, basta deixar nos comentários. Diga-nos também de onde vocês nos assistem. Obrigado, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal.